Oi, eu sou Marina do Sociedade AV e a gente encerra esse lindo mês de março com mulher que já foi Nobel de Literatura. O vídeo de hoje é para falar do livro A Boa Terra, da Pearl S. Buck, que foi laureada com o Prêmio Nobel. Bom, esse livro é sobre Wang Lun, que é um lavrador chinês. Ele, vive numa condição bem precária, mas ele tem uma relação com a terra que é uma relação quase religiosa, né? Então, assim, é a terra que dá para ele de comer, é a terra que dá o sustento dele e o sustento da família dele. Então, e tudo que acontece na vida dele é por causa da terra. Seja quando a terra fica boa ou não pro plantio, né? Então, assim, esse livro, na verdade, ele cobre um período bem grande da vida do Wang Lun, né? Ele vai desde quando o Wang Lun casa, quando ele tinha mais ou menos uns 20 anos, até os 70 anos dele, quando ele já tá, assim, bem velhinho. Bom, o livro começa quando o Wang Lun decide se casar. No povoado em que ele mora, existe como se fosse um ditado que diz que é melhor que um homem fique sozinho do que ele se case com uma escrava. Mas como o Wang Lun é muito, muito pobre, como ele é só um lavradorzinho qualquer, ele acha que pra ele é sim melhor casar com uma escrava do que ficar sozinho. Até porque ele tem um pai que é muito dependente dele, então ele se casar com alguém vai fazer com que ele, pare de ter aquela obrigação de, levar o chá do pai, fazer a comida do pai. Então ele vai ter uma mulher ali na casa pra poder cuidar do pai dele, não junto com ele, mas cuidar do pai dele. E também fazer as coisas pra ele, fazer a comida dele e tudo mais. Então, o livro começa aí quando ele se casa com a Ulan, que é uma escrava da casa de Huang, que é a casa mais rica, digamos, da cidade, né? Lá tem o senhor e a senhora velhos e eles são muito ricos, têm alguns filhos, eles têm várias escravas na casa e é com uma dessas escravas que o Wang Lun casa. E bom, A Boa Terra é surpreendente por diversos motivos, principalmente pela maneira com que a gente mergulha na cultura chinesa. Eu até então só tinha lido um livro sobre a China, que foi Mudanças, do Mo Yan. Ele também ganhou o Prêmio Nobel, e eu li um livro dele bem curtinho, que é sobre, basicamente, a vida dele, que pega ali vários períodos chaves da China. Então, também é um livro muito legal, mas A Boa Terra, ela já retrata um outro período, chinês. Ela, como é pré-guerra civil, retrata aquela China que ainda é bem rural, e bem arcaica e que está sofrendo mudanças socioeconômicas para virar a potência que a China é hoje. Então, é muita coisa para discutir e debater sobre esse livro, porque ele é bem rico não só pela história, mas você pega um personagem que a gente vê 50 anos da vida dele e ele passa por coisas que são muito icônicas, né? Então, é um pouco difícil falar sobre o livro sem dar muito spoiler. É um livro que, assim, ele não tem muitas reviravoltas, né? Por exemplo, se você estiver esperando, sei lá, um livro cheio de plot twist e com clímax e um anticlímax e essas coisas, assim, que a gente geralmente costuma ver nos livros, principalmente os livros que são best-seller, é algo que talvez não se encontre aqui, Mas, por isso, ele até pode ser um pouco lento, mas é um ótimo livro. E, bom, eu acho que é importante a gente entender que a Pearl S. Buck... Eu vou largar um pouco esse livro, porque chega de ficar segurando ele. Mas é importante a gente entender que a Pearl S. Buck, ela foi pra China quando ela era muito bebê ainda, ela tinha 3 meses quando foi pra China. Os pais dela eram missionários. Ela voltou para os Estados Unidos para fazer faculdade, então ela passou bastante tempo na China, depois ela voltou pra China de novo, que foi onde ela conheceu o marido dela também era americano.
e ele trabalhava com agricultura lá na China, os dois se conheceram, se casaram. E mais ou menos no final da década de 20, se eu não me engano, ainda antes da Guerra Civil, ela voltou para os Estados Unidos e depois disso, né, depois que, enfim, teve o maoísmo e tudo mais, ela nunca mais conseguiu voltar para a China. Parece, se eu não me engano, ela tentou várias vezes, né, isso não sei se é algo comprovado, mas parece que ela tentou várias vezes voltar para a China, mas o visto dela era sempre negado. Então, ela era uma sinologista, né, ela estudava a China culturalmente, estudava o idioma chinês, né, porque isso é uma coisa que não... São coisas que estão juntas, sabe? Você não pode separar uma coisa da outra. E eu acho que é bem notável isso em A Boa Terra, porque a gente vê um personagem e a gente lê uma história do ponto de vista desse personagem em que nada é trabalhado exatamente de uma forma pejorativa, né? Porque o Wan Lun, ele é chinês e em nenhum momento isso é martelado na nossa cabeça, sabe? De, ele tem olhos puxados, em nenhum momento essa descrição fica batendo em você pra você se lembrar de que ele é chinês, então ele tem olhos puxados, ele tem uma pele amarelada. Não tem nada disso, né? E é até muito legal isso. Foi algo surpreendente, porque eu não achava que um livro, né, esse livro foi publicado em 31, e eu não achava que isso fosse uma coisa com a qual eu fosse me deparar numa publicação tão cedo, né? Então, isso é bem interessante, ainda mais numa visão americana, né? Porque o bem ou mal a Pearl Buck era americana, os pais dela eram americanos, mesmo ela tendo ido muito cedo pra China, enfim, né? Estudado na China e tudo mais. E E é muito legal porque, por exemplo, tem um momento do livro em que ele se depara com americanos, né? E pra ele todo mundo é igual. Ele não sabe se a pessoa que ele tá vendo é homem ou se é mulher. E isso é bem legal, porque aí a gente vê como a gente também tem o mesmo olhar, né, de vez em quando, pros orientais, né? A gente, enquanto ocidental, né? Eu não sei nem se nós latinos podemos falar isso, mas enfim, a gente não deixa de ser ocidental, mas a gente tem uma, né, outra visão desse ocidentalismo, né? Mas da forma como a gente ocidental às vezes olha para as pessoas orientais, a gente acha que todo mundo é a mesma cara, né? Então, assim, porque eles não achariam a mesma coisa da gente, né? Então, isso é bem interessante no livro. E, enfim, tem algumas coisas no livro que me incomodam, mas que eu sei que são partes da sociedade, né? O Wan Lun, ele é uma pessoa muito humilde. E assim, mesmo nos momentos em que ele tem mais dinheiro, ele continua tendo essa humildade, né? Mesmo que, enfim, surja um pouco de arrogância, ainda é uma arrogância que você vê toda a humildade que ele tem, né? Que você vê como ele é uma pessoa que, enfim, de origens pobres, né? Que ele sempre vai continuar sendo o mesmo lavrador, né? E isso é bem interessante no livro, essa maneira como ele é construído, né? Como um Lun, enquanto personagem é construído. Aliás, todos os personagens são muito bem construídos nesse sentido. E, bom, mas o que me incomoda muito é, enfim, a relação das mulheres no livro, né? Que é uma relação de subserviência, assim, absurda. E, enfim, o que eu acho legal é que no livro não tem nenhum tom de julgamento em relação a nada, sabe? Isso eu achei muito interessante, assim, achei muito louvável, porque é algo assim, eu tô mostrando como é a China. Eu não vou dizer se isso é bom ou se é ruim, eu vou mostrar, né? E eu tava lendo algumas coisas na internet, né, claro, e eu vi alguns relatos de pessoas dizendo que até hoje A Boa Terra é um dos romances que melhor retrata a ruralidade chinesa. Que parece que, assim, que nem os chineses conseguem retratar a ruralidade chinesa, o que eu duvido, né? Mas, enfim, é um bom retrato
de algo que é chinês, mesmo sendo por um olhar americano. Então, assim, isso é bem louvável. E você vê, depois que você lê a história da Pearl Buck, né, e vê como ela se aprofundou nesses estudos chineses, como ela viveu ali na China, como ela cresceu ali na China, principalmente, que não é um olhar de alguém que, enfim, quer deteriorar ou quer estereotipar uma pessoa chinesa. Então, assim, isso foi bem interessante. E, enfim, pra mim foi bem interessante também porque eu fiz 21, então tem algumas coisas aqui no livro que eu fiquei... Sabe, por exemplo, quando eles vão colocar os 3 ancestrais, o filho do Wanlun fala pra ele que agora que eles têm 3 ancestrais, que eles podem, enfim, colocar os retratos deles, né? E isso foi bem legal. Não sei se meu pai vai assistir esse vídeo, mas... pai, tá aí. E, bom, é um livro super recomendável. Ele é o primeiro... Eu descobri isso depois que eu já tava lendo e tudo mais. Mas é um livro que é parte de uma trilogia. Ele é o primeiro livro, o segundo é Filhos de Wanlun e o terceiro é A Casa Dividida. E tem um problema sério, porque assim, esses livros não são mais encontrados, né? A Alfaguara publicou A Boa Terra, não sei se dá pra ver e tudo mais. Eu vou, né, ver se consigo minimamente mostrar aqui o livro. E, enfim, quem publicou isso foi a Alfaguara, né, que é um título da Companhia das Letras, mas não teve publicação dos Filhos de Wanlun e nem de A Casa Dividida. Enfim, são edições um pouco velhas, se eu não me engano, Os Filhos de Wanlun, algum dos dois, assim, a última edição foi, sei lá, 50, sabe? 52, por aí. E o outro até teve... Se eu não me engano, a última edição foi de 92, mas ainda assim é muito difícil de encontrar. Eu tentei procurar na internet, não achei nada. Aliás, é muito difícil de achar os livros da Pearl Buck. Eu queria ler A Estirpe do Dragão também e tá complicadíssimo. Tem uma edição aqui muito velha, mas eu queria uma nova, enfim. Tá difícil. Mas, enfim, A Boa Terra é um livro muito, muito bom. Né? Eu não sei se eu consegui instigar aí em vocês esse desejo por ler esse livro. Mas é uma ótima indicação. A Pearl Buck, ela foi laureada com o Nobel de Literatura em 38 e ela ganhou o prêmio Pulitzer em 32. Esse livro foi um dos mais vendidos nos Estados Unidos. E assim, ela escreveu muitos livros. Ela era tipo Stephen King da época, sabe? Ela escreveu mais de 100 livros, escreveu um monte de radionovela. E eu tava vendo até que teve um ano que ela publicou 5 livros e acho que escreveu 2 radionovelas, sabe? Então, assim, era o Stephen King aí do século XX. E, bom, eu tô completamente apaixonada por esse livro. E, bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. A Sociedade já vem tudo que é canto, no Twitter, no Facebook, a gente também tem um Tumblr. Então, se vocês quiserem falar com a gente, apareçam lá, nos sigam, pra gente poder conversar um pouco mais. Se você gostou desse vídeo, se inscreve, curte aqui, porque ajuda muito a gente, né, na divulgação, e a gente vê ali quais os vídeos que vocês gostam, quais que você não gostam. E, bom... o mês de março acabou, então, assim, a gente, obviamente, vamos continuar fazendo vídeos sobre mulheres, porque a gente não vai parar aqui de ler mulheres, né, pelo amor de Deus. Mas, como esse foi um mês especial, todo o conteúdo foi sobre mulheres. Se vocês quiserem assistir, né, os próximos vídeos estão aqui, os vídeos anteriores. Então, tá tudo aqui, vocês podem assistir também, mas agora a gente, né, dá uma trégua um pouco. Os assuntos vão ficar um pouco mais light, porque teve muita polêmica, né, nesse mês. Mas a gente se vê no próximo mês. Temos muitas coisas ainda pra falar. E é isso. Até o próximo. Tchau, tchau.